Entre os candidatos a presidente no segundo turno, Ari. Vamos à manchete da Rani. Lula versus Bolsonaro. Quem ganhou o debate? Quem ganhou, Rani? Olha, Ananias, primeiro eu vou apresentar aqui os pontos principais e depois eu concluo. O ex-presidente Lula, ele começou o debate até bem, explorou um assunto que pouco se falava nos últimos debates, que é a pandemia. E Bolsonaro ficou realmente sem reação. Lula também teve um jogo muito bom com as câmeras, desde o primeiro momento soube falar direto com o eleitor. E no segundo bloco já houve mais um empate, porque veio à tona um tema sensível para o PT, que é o da corrupção envolvendo o Petrolão, mesmo Lula falando que Bolsonaro tem atualmente como ministro da Casa Civil um dos envolvidos no esquema de corrupção, além de outros aliados de Lula. Esse ponto de Bolsonaro, esse ponto Lula não soube explorar, né? Muitos aliados de Bolsonaro, sobretudo os do Centrão, estavam envolvidos nesse esquema de corrupção. Também Lula tentou levar a questão da exploração sexual infantil, tanto que ele estava usando um broche de um projeto chamado Margarida, que é exatamente contra esse tema, mas Bolsonaro, no momento certo, encontrou o papel ali, apesar de um pouco atrapalhado, encontrou o papel com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu que esse vídeo fosse replicado nas redes sociais, determinou a retirada, porque, de acordo com o presidente do TSE, o vídeo está fora de contexto. Bolsonaro se referindo às meninas venezuelanas. E aí, Bolsonaro se saiu muito bem porque Lula ficou sem reação. Teve também um momento do tapinho no ombro de Bolsonaro em relação a Lula. Foi um momento que Bolsonaro ficou calado quando Lula questionou a questão dos sigilos de 100 anos, inclusive ao cartão corporativo do presidente. E no último bloco, Lula, infelizmente, não soube ali conduzir o tempo. Infelizmente, que eu digo, porque não ficou equilibrado no final. E Bolsonaro teve 7 minutos, sobretudo, para levar suas pautas conservadoras. Vamos escutar alguns trechos. O senhor não cuidou, debochou, riu, dizia que não tomava vacina, quem tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada por falta de oxigênio em Manaus. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil, cada 5 votos, o senhor teve 4 votos. Sabe o que eu tenho orgulho? É que eu sou o único candidato a presidente da República que tem coragem de entrar numa favela, sem colete de segurança. Influenciado por Gleisi Hoffmann, me acusou de pedofilia, tentando me atingir naquilo que eu tenho mais de sagrado, defesa da família brasileira, defesa das crianças. Ato contínuo que aconteceu no dia de hoje. O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrário a essas fake news, essas mentiras. Porque vai acabar, porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo? Aí nos bastidores, né, alguns momentos surpreenderam. Eles trocaram até sorrisos, né, entre eles. No início, Bolsonaro estava com uma crise de tosse e Lula com vários sorrisos ali irônicos sobre a fala de Bolsonaro. Aí depois eles conseguiram relaxar um pouco mais. E chamou bastante atenção uma figura. No debate anterior foi o padre Kelmo, né, que estava fazendo dobradinha com Bolsonaro. Dessa vez, Sérgio Moro, ex-ministro do governo Bolsonaro, que saiu do governo, dizendo que o presidente interferia na Polícia Federal e agora estava lá no bastidor auxiliando Bolsonaro, sobretudo no tema corrupção. Deu até uma entrevista ao lado do presidente, que eles disseram que tem muitas divergências, mas as convergências são maiores nesse momento, mas que ele vai ser um senador, não cogita participar do governo caso Bolsonaro seja eleito. Uma última observação que eu faço é que os dois se comprometeram em não alterar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Sobre o resultado, Ananias, eu acredito que deu empate. E aí a gente tem o posicionamento dos parlamentares, dos líderes do Piauí.
O Ari pode ler para a gente o posicionamento do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Diz Ciro Nogueira: o presidente Bolsonaro venceu o debate acima de qualquer margem de erro. O Brasil viu a arrogância, a agressividade, a empáfia de Lula. E diante dele, um presidente. E aí, do outro lado, tem o Wellington Dias, que também tuitou, mas também mandou vídeo, que vocês quiserem aí mostrar a posição de Wellington Dias, que diz que Lula ganhou o debate. Os nordestinos não acreditam em Bolsonaro. Tanto é que deram maioria para Lula nas urnas no primeiro turno. Lula sendo Lula, solto, firme, corajoso e puxando seu legado e propositivo. Os parlamentares também repercutiram, rapidamente resumindo a fala deles, a deputada federal Regiane Dias disse que o Lula elevou o nível do debate e trouxe outros temas à tona, como meio ambiente, educação, e ele se mostrou melhor pela sua capacidade de gestão, até porque a gente percebe que no discurso de Lula ele se remete muito às suas gestões, né, ao que ele fez no passado. E Átila Lira, do Partido Progressistas, que é bolsonarista raiz, ele disse que Bolsonaro, apesar de ter escorregado ali no início, não ter defendido as ações do governo federal durante a pandemia, porque, de acordo com ele, teve, e que a CPI teve motivação política, depois ele conseguiu relaxar e disse que Lula queria voltar à cena do crime. Tá certo, tá aí então as opiniões dos parlamentares e também dos líderes políticos do Piauí a respeito do debate. Rani, e a bancada federal piauiense tem reunião no feriado. Que assunto é esse que tem que ser tratado no feriado? Rani? Pois é, a Anania estava aqui apurando e aí, de repente, essa reunião no dia 19 de outubro, agora quarta-feira, no dia do Piauí. É feriado aí, mas eles vêm para cá, para Brasília, trabalhar, né? Até porque tem muitas sessões remotas. A reunião é um convite, convocação, é desse jeito que está, do coordenador da bancada federal, deputado Átila Lira. Ele está chamando a todos para discutirem um assunto muito importante, para uni-los em um feriado. Só pode ser as emendas parlamentares. Eles já vão discutir o valor que está em média em 270 milhões de reais, são as emendas de bancada, que são impositivas, e para isso o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento do ano que vem, ele também foi convidado para explicar para os parlamentares como é que eles vão fazer, e eles podem fazer, a divisão desses recursos. Geralmente, Ananias, são 15 emendas parlamentares, e duas, pelo menos foi assim que aconteceu todos os anos, são separadas. Uma fica para a prefeitura e outra fica para o governo do estado. A questão é saber se vai ficar desse jeito ainda, diante ali do relacionamento da prefeitura com os parlamentares. Tá certo, de fato é importante, são as emendas, a principal contribuição no que diz respeito a obra, ações, a programas que os parlamentares federais podem destinar ao Piauí. Rani, e você traz movimentações do governador eleito Rafael Fonteles pró-Lula no estado do Piauí. Conta pra gente. É isso, Ananias, ele vai colocar agora o time Lula em campo nas viagens. A gente tem, inclusive, uma pré-agenda aí de toda a programação que eles já fizeram, pré-agenda porque pode sofrer alteração, daqui até a véspera da eleição. As viagens vão começar na quinta-feira agora, por Altos e Água Branca, mas eles vão percorrer aí, vocês estão vendo, as cidades estratégicas, os maiores colégios eleitorais do Piauí. Não vai ter aquele volume que eles tiveram no primeiro turno, né? Porque